A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta terça-feira, né, meus irmãos? Se eu não estou enganado, né? Glórias a Deus, né? Deus é maravilhoso, né? Todo tempo Deus é maravilhoso. Meus irmãos, para e analisa comigo. Quanto tempo vem Deus avisando o ser humano nessa terra? Desde quando Deus vem avisando que Ele voltará? Que Jesus vai voltar a buscar os seus, buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Quantos já ouviu falar de Jesus Cristo? Já ouviu falar da palavra, das suas avós, dos seus avós, né? Quem teve o prazer de conversar com seus tataravós, né? Meus irmãos, a palavra desde a antiguidade que eu lembro que a minha bisavó falava, que eu tive uma ponta, né, com ela, antes dela partir desse mundo, ela sempre falou que Jesus Cristo está voltando, que nós tinha que se preparar. A minha bisavó. A minha avó nem se fala, né, meus irmãos? Sempre sentava comigo lá no chão da casa, nós não tinha nem luz ainda, né? Energia, nós ficávamos na lamparina e na vela, amém, meus irmãos? E nós ficávamos conversando, a avó e eu, que eu não tinha sono, eu era criança, né? E ela ficava conversando comigo sobre Jesus Cristo, né? Que histórias lindas, né, meus irmãos, que a gente escutou da nossa avó, não sei quem teve esse privilégio, amém, meus irmãos? Mas eu tive, amém? Então, desde a minha bisavó, né, vem se falando que Jesus está às portas. Eu lembro uma vez, meus irmãos, que minha avó falou para mim antes dela falecer, que se eu não me falha a memória, ela faleceu em 2009, amém, meus irmãos? E ela, antes de falecer, ela falava para mim assim, que bem antes, né, quando eu era bem criança, falava que quando erguesse uma igreja grande aqui no Brasil, olha só, meus irmãos, minha avó não sabia ler a Bíblia, e muito menos livro, qualquer coisa, e não tinha televisão em casa, não tinha jornal, não tinha nada. Nós não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, nós era pobre, família humilde, amém? E aquela época era a época do orelhão, né, meus irmãos? E minha avó falava que Deus falou para ela que quando se levantasse uma igreja grande, aqui, alta, grande, né, que é a igreja de Salomão hoje, né, da Igreja Universal, né, meus irmãos? Todo mundo conhece, né? Que depois que essa igreja viesse a ser levantada, a gente ia conhecer muitos tipos de doença, ia começar a aparecer doença de um lado, doença de outro, né? Pois, meus irmãos, olha, minha avó me surpreendeu, né? Aliás, Deus me surpreendeu através da minha avó, que Ele trouxe a memória, né? E não é que é verdade, se nós parar para analisar, depois que surgiu essa igreja de Salomão aí, não estou culpando a igreja, eu estou falando a profecia da minha avó, né? Que ela, né, não tinha estudo, não conhecia a Bíblia Sagrada, mas ela conhecia muito bem a fé em Deus. Ela era uma mulher de oração, orava de manhã, orava de noite, né, meus irmãos? E olha a profecia, né? Olha como Deus usa pessoas que não têm estudo, né? Que são cativos, né? Né, meus irmãos? É impressionante. E verdadeiramente, se nós parar para analisar, depois que instalou essa igreja, né? Que a profecia que minha avó diz, né?
lá atrás, é verdade, eu estava vendo, daí veio doenças, veio mais doenças pelo mundo, e começou doenças que a gente nem nunca ouviu falar, está surgindo, né, meus irmãos? Covid-19, né, meus irmãos? Quantos não foi ceifado, né? Perderam a sua vida, muitos morreram na presença de Deus, né? Muitos foi permissão de Deus, por quê? Porque estava na hora, né? Chegada a hora, Deus leva mesmo, mas muitos, meus irmãos, morreram sem o arrependimento, não deu tempo. Amém, meus irmãos? E hoje, Deus está falando para muitos, Deus está usando os mais velhos, Deus está usando o jovem, Deus está usando as crianças, né, para avisar o povo, o ser humano, se converta dos seus maus caminhos, vem para Cristo, vem para os caminhos de Deus. Jesus está às portas, olha os sinais, olha quantos sinais estão por aí, né, meus irmãos? Quantos sinais Deus está dando para nós, avisando pela sua infinita misericórdia e graça. Meus irmãos, Deus está fazendo de tudo para salvar o ser humano para uma vida eterna, mas infelizmente muitos não querem dar ouvidos. Amém, meus irmãos? E por que está o mundo num caos? É guerras e mais guerras, rumores de guerras, é filho matando pai, pai matando filho, mãe matando os filhos envenenados, e daí por diante, é coisas que estão cada dia mais comum, a ira do povo, o nervosismo, o amor está se esfriando, né? O amigo esfaqueia o outro sem nada, sabe, do nada. Estão se levantando um contra o outro, a inveja aumentando, igrejas debatendo com outras igrejas, sabe, meus irmãos, o povo por completo, estou falando só do povo que está no mundo, não, fora dos caminhos de Deus, não, estou falando por completo, até os cristãos, pode ver que surge pastores, né, sábios, pastores sábios que têm palavras na ponta da língua, mas só aponta o dedo para as outras igrejas, perde tempo em debates, em vez de falar da palavra de Deus, em vez de falar de Jesus Cristo, que Jesus está voltando, né, meus irmãos? Meus irmãos, sabe, está um mundo atribulado, um mundo onde pessoas que era para estar unidas igual os cristãos, era para se unir em uma só voz, em oração, não, está um apontando o dedo para o outro, né? Pessoas sábias, estudou teologia, escartologia, gosta de pisar naquele que não tem estudo. Meus irmãos, está uma loucura, Satanás está dentro das igrejas, Satanás está usando boca de pastores, boca de servo do Senhor, para criticar, para rebaixar o outro. Meus irmãos, está uma loucura o mundo. Aliás, o mundo não, as pessoas que estão nele. Por isso que a ira do Senhor está se levantando e ninguém está vendo. Olha o tanto de coisa, de tragédia que está acontecendo. O clima está uma bagunça. Na mesma hora que está calor, esfria de uma vez. Por quê, meus irmãos? É porque Deus é ruim? Não. Deus está mostrando que Ele tem poder e que Ele está irado com o ser humano. Ele está irado. Está chegando às narinas do Senhor o cheiro do pecado, o cheiro da discórdia, da ignorância, da idolatria. Meus irmãos, Jesus está chorando. Por quê, meus irmãos? Porque o ser humano, a cada dia que passa, está pior. Não tem mais amor um para com o outro. Meus irmãos, temos que parar
enquanto há tempo e fôlego de vida. Você que está fora dos caminhos do Senhor, isso é um aviso para você que está aí pensando em deixar para o amanhã o arrependimento que você pode fazer hoje, enquanto você está vendo esse vídeo, respirando. Se arrependa hoje dos seus pecados. Pega a sua cruz e siga Jesus. Jesus está às portas. Não é brincadeira. A palavra de Deus, meus irmãos, não é um conto de fadas, onde existe o mal e existe o bem. O céu é real, o inferno é real, o sofrimento que vai passar na eternidade é real. Se você acha, porque tem muitos que falam, meus irmãos, que o inferno é nessa terra, não é. Aqui é para você ver, para você se endireitar nos caminhos de Deus, para você ganhar a salvação, o sossego, a paz eterna. Mas aqui é só uma pontinha do que é o inferno realmente. E muitos acham que vai chegar no inferno, vai se prostituir, vai beber, vai festar, vai curtir som. Não vai não, vai sofrer, vai chorar amargamente, porque está lá no fogo, queimando 24 horas por dia, sem sossego de dormir, sem sossego de descansar. Amém, meus irmãos? Esse é um recado de Deus para o povo, não é só para o cristão não, é para o ser humano vir acordar que Jesus está às portas. E não é brincadeira, meus irmãos. Não é brincadeira. Amém? Por que você acha que Deus escreveu na palavra dele que muitos serão chamados e poucos escolhidos? Por quê? Porque muitos estão na presença de Deus, mas estão em desobediência. Não obedece a palavra, não obedece os direcionamentos de Deus, cai no seu próprio entendimento, escolhe seus próprios caminhos. Meus irmãos, desde a hora que você se batizou com as águas, você morreu velho homem, você nasceu novo homem, nova mulher. Então quer dizer que você tem que seguir a palavra do Senhor e os direcionamentos do Pai. Fora disso, meus irmãos, você está em desobediência. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele não é ruim. Deus ama tanto o ser humano que ele deu o seu filho para morrer numa cruz pelos meus e os seus pecados, pelos meus e os seus sofrimentos, pelos meus e os seus erros que hoje você faz. Olha o amor de Deus. Olha só, antes dele se irar, quantas vezes Deus está falando para pessoas: ei, eu estou à porta, abre que eu quero mudar a sua vida, eu quero te dar a salvação, eu quero salvar a sua casa, sua vida, sua família. Mas pessoas estão com as portas do coração fechadas, estão com os ouvidos lacrados, que não escuta a palavra do Senhor, acha que é uma brincadeira, acha que Deus está brincando com todo mundo. Né, meus irmãos? Quantos já pagaram um alto preço que chegaram a perder a vida de brincar com Deus Pai Todo-Poderoso? Meus irmãos, ninguém fica de pé contra Deus. Todos vão cair. Você que está buscando a Jesus Cristo para a salvação eterna, se arrepende dos seus pecados. Pega a sua cruz e siga Jesus em obediência. Não queira fazer como muitos que estão na presença de Deus mentindo para muitos. Estão na presença de Deus e estão andando errado com a palavra e errado com Deus Pai Todo-Poderoso. Ande certo, seja justo, seja honesto para com Deus. Meus irmãos, novamente Deus manda eu trazer uma palavra aqui que vai tirar muitos vão cair dos púlpitos. Muitos vão sair de dentro da igreja.
Muitos vão ser envergonhados em público porque mente, porque fala duras palavras, mas não vive palavra que prega. Muitos pregam a verdadeira escritura e estão por trás na farra, na festa. Muitos vão ser julgados e a balança do Senhor está na terra, pesando os feitos de cada um que está dentro da igreja. Esses que estão se levantando com capas de juiz, Deus não deu capa de juiz para pastor. Deus deu o cajado e a capa para apacentar as ovelhas, não para acusar um ou outro. Deus não deu capa de juiz para ninguém nessa terra, porque o único que é digno de julgar alguém nesse mundo é Jesus Cristo, que sofreu na cruz por mim e por você, e que ele é santo, santo, santo. Fora disso, comedor de arroz e feijão não tem o que falar um para o outro, falar que é esse, que é heresia, que está fora. Ei, para com isso. Vai se converter e vai voltar no primeiro amor de Cristo, que é melhor, que você estudou demais, está pifando a memória. Porque quem é pregador da palavra tem que ser o sal da terra. E o sal da terra tem que ser controlado. Nem muito salgado e nem fora de sal. Porque senão estraga o alimento do dia a dia dos cristãos. Amém, meus irmãos? Esse é um recado de Deus para o povo, para o ser humano. Deus está dando chances para muitos de arrependimento. Para muitos. Mas infelizmente muitos não querem dar ouvidos. Muitos acham que é brincadeira. E quando estiver no inferno, meus irmãos, não adianta pedir misericórdia, porque há um grande abismo entre o céu e o inferno. Os que estão no inferno não podem passar o outro lado. E quem está do outro lado não pode ajudar quem está no inferno. Você entendeu a mensagem de Deus desta noite de terça-feira? Se você não é dos caminhos de Deus, venha para Cristo enquanto as portas da misericórdia, do amor e da graça estão abertas. Amém, meus irmãos? Você que quer bênçãos sem medidas de Deus nessa terra, independente se está tendo guerra ou não, ande certo com o Pai, ande certo em oração. Amém, meus irmãos? Ore, busque, clame ao Senhor, porque Ele é fiel para dar. Ele é fiel para fazer a transformação na sua vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Esse é um recado de Deus para a nossa vida. Amém? Meus irmãos, mande esse vídeo para um parente, para um que está no mundo, pois isso é um alerta de Deus para o ser humano inteiro. Temos que começar a buscar mais a Cristo, temos que começar a orar mais, porque os finais dos tempos estão aí. Os sinais estão sendo deixados para todo mundo ver. Mas infelizmente tem muitos que estão deixando para amanhã. O deixa para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Amém, meus irmãos? Depois não adianta chorar o leite derramado. Você já conseguiu pegar o leite que derramou da caneca fervendo? Não, né, meus irmãos? Então, não adianta chorar, porque o leite já foi derramado e o seu caminho é só inferno. Amém? Então, endireita seus caminhos na presença de Deus, que Deus quer te abençoar. Deus quer te dar uma vida com abundância nessa terra. Uma vida onde você vai comer do bom e do melhor. Mas para isso você tem que obedecer a palavra do Senhor, obedecer seus mandamentos, andar certo com Cristo, meus irmãos. Seja justo na presença de Deus. E você que está fora dos caminhos do Senhor, esse é um chamado, é um alerta para você.
Talvez o amanhã não chegue para você. Eu não estou jogando praga não, meu irmão. A minha irmã. É que talvez o amanhã não te pertence. Deus te pede o seu fôlego esta noite. E como é que você vai se arrepender dos seus pecados? Aproveite enquanto você tem fôlego de vida para erguer a sua cabeça aos céus, erguer sua mão e pedir misericórdia, pedir que Deus venha te perdoar dos seus maus caminhos, que Deus venha invadir com o Espírito Santo a sua vida, o seu coração e te mudar de dentro para fora. Ei, abre as portas do coração que Jesus Cristo quer entrar, quer te moldar por dentro. Ele quer mudar sua vida, sua casa, sua família, Ele quer te dar salvação. Abre seus olhos, talvez o amanhã pode ser muito tarde. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Meus irmãos, eu estava aqui com a palavra para dizer, mas o Espírito Santo não deixou. Amém? Se você quiser meditar na palavra que eu ia falar esta noite, se encontra lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11 em diante. Amém? É onde Deus fala, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido os seus caminhos na terra. Amém, meus irmãos? Vai lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11 em diante. Amém? Que você vai ver que é a mesma palavra que Deus, que o Espírito Santo me colocou para falar aqui, né, meus irmãos? Amém? É a mesma palavra. Deus está avisando, Deus está vendo que cada dia mais as pessoas, o ser humano, estão se corrompendo, estão perdendo o amor. Amém, meus irmãos? Estão perdendo a presença do Espírito Santo. Amém? Muitos tinham a presença do Espírito Santo e perdeu. Por que perdeu? Porque escolheu falar as suas próprias palavras e seguir os seus próprios direcionamentos. Amém? Não dá ouvido mais ao Espírito Santo. E o Espírito Santo e nosso Deus Pai não está gostando disso. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.